E se eu te dissesse que descobrir a maior traição financeira da minha vida foi o que salvou meu casamento? Irmão, você vai ficar chocado com o que eu vou te contar aqui hoje, porque a história que vou compartilhar contigo pode parecer impossível, mas é real e pode transformar completamente a forma como você lida com dinheiro e relacionamentos. Imagina só, você está em casa, numa sexta-feira à noite, sua esposa saiu para buscar a filha na escola e de repente chega uma ligação no telefone fixo. Você atende pensando que é algo normal, mas do outro lado da linha uma voz diz: "Estou ligando para falar sobre o cartão de crédito em nome da sua esposa, que está com a dívida de R$ 43 mil em atraso há 3 meses. Seu mundo desaba na hora. R$ 43 mil. Uma quantia que vocês não têm, numa dívida que você nem sabia que existia. Fica comigo que eu vou te contar exatamente como essa descoberta devastadora se transformou numa das maiores bênçãos que Deus já colocou no meu casamento. E no final deste vídeo, você vai descobrir o princípio bíblico que mudou tudo e que pode salvar qualquer relacionamento em crise financeira. Eu vou te contar aqui uma história, irmão, de um dos nossos espectadores que compartilhou comigo uma experiência que mexeu profundamente com a minha alma. Esse irmão estava vivendo o que ele pensava ser um casamento perfeito. 10 anos de união, 2 filhos, uma casa própria, trabalho estável e aquela rotina de família cristã que todos admiravam na igreja. Eles oravam juntos, participavam das células, contribuíam com dízimos e ofertas e aparentemente tudo estava caminhando bem. Mas existe uma coisa que a Bíblia nos ensina: nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E foi exatamente isso que aconteceu naquela sexta-feira que mudou tudo. Quando ele desligou o telefone, as pernas tremeram. R$ 43 mil em dívida secreta. Como isso era possível? Como a mulher com quem ele dividia a vida, os sonhos, os projetos, conseguiu esconder uma dívida dessa magnitude? A primeira reação foi de revolta. Como ela pode me trair assim? Como pode mentir para mim todos esses meses? O coração dele estava partido, não só pela dívida, mas pela quebra de confiança. Quando a esposa chegou em casa, ele estava ali, parado na sala, segurando o papel onde havia anotado os dados da dívida. Ela olhou para ele, viu o papel e desabou. Começou a chorar desesperadamente, pedindo perdão, explicando que havia começado pequeno, apenas algumas compras no cartão, mas que foi crescendo, até que ela não conseguiu mais controlar. E aí vem a parte mais impressionante da história, irmão. Continua aqui comigo que em breve vou revelar o que aconteceu que mudou completamente o rumo dessa situação. Esse irmão me contou que a primeira coisa que passou pela cabeça dele foi confrontar, gritar, exigir explicações. Mas algo sobrenatural aconteceu naquele momento. Enquanto ela chorava ali no chão, pedindo perdão, ele lembrou de um versículo que havia lido naquela mesma manhã, durante o devocional. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. E foi como se Deus sussurrasse no ouvido dele: essa é a carga dela, e agora é a carga de vocês dois. Em vez de explodir, ele se ajoelhou no chão ao lado dela. Nós vamos resolver isso juntos, foi tudo que ele disse. Irmão, se você já passou por isso, deixa nos comentários como foi sua experiência, porque sei que muitos de vocês já viveram situações parecidas. Aquela atitude simples, inspirada pela palavra de Deus, foi o que salvou o casamento deles. Mas a história não para por aí. Quando ela parou de chorar, começou a contar a verdade toda. A dívida havia começado 2 anos atrás, com pequenas compras para a casa, roupas para as crianças, presentes de aniversário. Ela não queria sobrecarregar o orçamento familiar, então começou a usar o cartão de crédito que havia pedido em segredo. No início eram R$ 300 por mês. Ela pensava que conseguiria pagar com o 13º salário, com a bonificação do trabalho, com qualquer dinheiro extra que aparecesse. Mas o que ela não calculou foi os juros do cartão de crédito. 23% ao mês, irmão. Uma carnificina financeira que ela não tinha conhecimento para enfrentar. Quando a primeira fatura veio alta, ela ficou desesperada. Fez outro cartão para pagar o primeiro, depois pediu empréstimo para pagar os 2 cartões. E como uma bola de neve descendo a montanha, a dívida foi crescendo, até chegar aos R$ 43 mil. Ela chegou ao ponto de não conseguir nem pagar o valor mínimo. Ela contou que passou meses sem dormir direito, inventando desculpas para não sair de casa porque tinha medo de encontrar alguém conhecido e ter que gastar dinheiro. Perdeu o apetite, perdeu a alegria
E pior de tudo, perdeu a intimidade com Deus. Como eu posso orar se estou mentindo para o meu marido todos os dias? Ela perguntou entre soluços. Espera que você ainda não viu nada. Quando esse irmão ouviu toda a história, em vez de julgar, ele fez algo que mudou tudo. Ele disse: agora eu entendo por que você estava tão distante, porque não conseguia mais sorrir, porque suas orações pareciam forçadas. Você estava carregando essa carga sozinha, mas Deus nunca quis que fosse assim. Ele explicou para ela que o versículo de Gálatas 6:2 não é apenas sobre ajudar estranhos, mas principalmente sobre marido e esposa carregarem as cargas um do outro. Quando você escondeu essa dívida de mim, não me deu a oportunidade de cumprir meu papel como seu marido. Não me deu a chance de carregar essa carga junto com você. Naquela mesma noite, eles fizeram algo que todo casal cristão deveria fazer. Oraram juntos sobre a situação. Não uma oração rápida, mas uma oração de 3 horas, colocando toda a situação diante de Deus. E foi durante essa oração que Deus deu a eles uma estratégia sobrenatural para resolver a dívida. Se isso está fazendo sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Primeiro, eles fizeram a lista completa de todas as dívidas com valores exatos, juros e datas de vencimento. Segundo, negociaram com todas as instituições financeiras para renegociar os valores, conseguindo descontos de até 60% em algumas dívidas. Terceiro, cortaram todos os gastos supérfluos e criaram um orçamento de guerra para os próximos 2 anos. Mas o mais impressionante foi a quarta decisão que eles tomaram. Venderam o carro financiado e compraram um carro usado quitado. Cancelaram planos de saúde caros e migraram para um mais básico. Cortaram assinaturas de streaming, academias e até mesmo reduziram o dízimo temporariamente para 5% até quitarem as dívidas. Algo que fizeram depois de muito orar e buscar orientação pastoral. A partir do momento que eles decidiram enfrentar a situação juntos, começaram a acontecer coisas sobrenaturais. Primeiro, ele recebeu uma proposta de trabalho de meio período aos fins de semana que aumentou a renda da família em 40%. Segundo, ela descobriu que tinha direito a uma indenização trabalhista de um emprego antigo, no valor de R$ 12.000. Terceiro, e isso é surreal, irmão, a mãe dele, que havia guardado dinheiro durante anos sem contar para ninguém, decidiu dar R$ 15.000 para eles, dizendo que Deus havia tocado o coração dela para ajudar. Quarto, conseguiram vender alguns móveis antigos e eletrônicos que não usavam mais, levantando mais R$ 3.000. Em 18 meses, eles conseguiram quitar toda a dívida. Mas o mais importante não foi a quitação das dívidas, foi a restauração do casamento. Ele me disse: descobrir a dívida secreta da minha esposa foi doloroso, mas foi o que nos ensinou a sermos verdadeiramente uma só carne. Agora não temos mais segredos financeiros, não temos mais cargas individuais. Eles criaram o que chamaram de Pacto de Transparência Total. Toda decisão financeira acima de R$ 50 é discutida em conjunto. Toda compra no cartão de crédito é informada no mesmo dia. Todo mês eles fazem uma reunião financeira para revisar gastos e planejar o próximo mês. E mais importante, eles oram juntos sobre todas as decisões financeiras. A parte mais importante vem agora, irmão. Essa história nos ensina que o princípio bíblico de levar as cargas uns dos outros não é apenas sobre ajudar pessoas da igreja, mas principalmente sobre o casamento. Quando um cônjuge esconde uma carga financeira, impede que o outro cumpra seu papel divino de ajudar a carregar essa carga. Olha que dica poderosa eu vou te dar. Se você está passando por dificuldades financeiras no seu casamento, seja uma dívida secreta, seja falta de dinheiro, seja qualquer problema financeiro, pare de tentar resolver sozinho. Deus colocou o seu cônjuge na sua vida para que vocês enfrentem essas situações juntos. Carregar carga sozinho é desobediência ao que Deus estabeleceu para o casamento. Mas atenção, se você é o cônjuge que descobriu uma dívida secreta, sua reação nos primeiros momentos vai determinar o futuro do seu casamento. Você pode reagir com ira, julgamento e condenação e destruir qualquer possibilidade de restauração. Ou você pode reagir com graça, amor e sabedoria e transformar a crise numa oportunidade de crescimento espiritual. Lembre-se, seu cônjuge não é seu inimigo. O inimigo é a dívida, é a situação financeira, é o sistema que cobra juros abusivos.
Seu cônjuge é seu parceiro na solução, não o culpado pelo problema. Quando você reage com graça diante de uma revelação dolorosa, está imitando o comportamento de Cristo conosco. E aqui está a promessa de Deus para vocês. Quando marido e esposa se unem genuinamente para carregar as cargas um do outro, especialmente as cargas financeiras, Deus libera recursos e estratégias sobrenaturais para resolver qualquer situação. Não importa o tamanho da dívida, não importa a complexidade do problema, Deus tem a solução. Hoje, esse casal não só está livre de dívidas, como construiu uma reserva de emergência de 6 meses de gastos. Eles compraram uma casa maior, conseguiram fazer a viagem dos sonhos e, mais importante, têm um casamento mais forte e uma intimidade com Deus mais profunda do que nunca antes. A crise financeira que quase destruiu o casamento se tornou a fundação de uma nova vida. Se essa dica vai fazer diferença na sua vida, deixa aquele like para me ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E se você está passando por uma situação financeira difícil no seu casamento, não enfrente sozinho. Procure ajuda pastoral, busque orientação bíblica e, principalmente, seja transparente com seu cônjuge. Deus tem um plano de restauração para o seu casamento e suas finanças. Não importa qual seja o tamanho da sua dívida secreta, não importa qual seja o nível da sua crise financeira, Deus está esperando que vocês se unam para carregar essas cargas juntos. Quando isso acontecer, você vai testemunhar milagres financeiros que nem imaginava serem possíveis. No próximo vídeo, vou contar uma história ainda mais impactante. Ela não queria ajudar os pais dele, até que este versículo mudou tudo. Uma lição sobre honrar pai e mãe, que pode transformar completamente a dinâmica da sua família e desbloquear bênçãos geracionais. Não percam!